Vamos lá. Bom dia a todos. Espero que todos estejam nos ouvindo. Primeiramente, quero agradecer aqui o empenho do nosso departamento jurídico, em nome da doutora Ângela. Também quero cumprimentar a doutora Carolina, representando a CNA, onde peço e encaminho o nosso abraço ao doutor João e também ao doutor Daniel, e cumprimentar todos os nossos presidentes de sindicatos e assessores dos sindicatos rurais. Temos uma presença grande hoje. Aproveitando a oportunidade, gostaria de cumprimentá-los todos pelo evento dos coordenadores que nós tivemos na semana passada, onde tivemos praticamente 99% dos coordenadores presentes presencialmente, para que nós pudéssemos estar ampliando os conhecimentos e o fortalecimento da implantação dos cursos do Senar, por intermédio dos coordenadores, instrutores e pela liderança dos nossos presidentes de sindicatos. Então, parabéns a todos vocês. O tema de hoje é um tema que a gente vem trabalhando há muito tempo. O nosso presidente, Dr. Fábio Meirelles, trabalha esse tema há bastante tempo e nós precisamos, sem dúvida nenhuma, fazer um planejamento previdenciário rural para que nós possamos prestar esse serviço aos nossos produtores rurais. Fundamental para que nós possamos ter um equilíbrio, ter uma estabilidade importante e implantar efetivamente e não ser um excludente da previdência rural, conforme muitas pessoas dizem que nós encarecemos o processo da previdência. Então, não é uma realidade. Então, eu peço aos senhores, nossos amigos dos sindicatos rurais, que tirem as suas dúvidas, pergunte. Vocês vão ter aí essa palestra da doutora Carolina, da CNA, e com o apoio todo aqui do Departamento Jurídico, em nome da doutora Ângela. Está aqui nos acompanhando também o doutor Serginho, que é o nosso responsável pela área fiscal, financeira do Senar, e também nós estamos aqui com o doutor Conrado, que também tem trabalhado muito nessa área. Então, desejo a todos um ótimo dia e vamos juntos desenvolver novas metodologias para manter o homem no campo, a mulher no campo. Muito agradecido. Doutora Ângela. Bom dia. Muito contente de poder realizar esse evento, porque nós sabemos e temos acompanhado as dúvidas nessa área. Também agradeço de ter podido estar com vocês no encontro de coordenadores, foi muito bom. Agradecemos a FAESP, Dr. Fábio e Dr. Tirso. Esse evento foi organizado especialmente pelos problemas que têm sido apresentados em relação à falta de conhecimento, né, na estruturação da aposentadoria e assim por diante. Então, nós estamos aí com uma especialista hoje que vai nos explicar, muito bem-vinda, e vai nos explicar exatamente as dúvidas que vocês têm levantado. E também convidamos o Dr. Rodrigo, da CNA, para levantar as questões que também têm aparecido em termos de da confederação, não, para que vocês possam trabalhar com segurança jurídica o planejamento previdenciário e depois não sofrer o impacto que vocês têm sofrido em demandas que ficam no judiciário, né, federal, sem qualquer garantia de êxito. Então, bem-vinda a nossa palestrante, a doutora Jane, e, por outro lado, agradeço também a presença da CNA para acompanhar as dúvidas. Ela vai fazer a explicação e depois nós ficamos abertos, né, aos questionamentos, né, para que vocês saiam daqui com muito melhor conhecimento e que isso possa ser eficaz e eficiente para os sindicatos, para a orientação que os sindicatos possam oferecer. Muito obrigada pela presença de todos. Eu quero agradecer a doutora Ângela. Passaria a palavra ao doutor Rodrigo, que está representando a CNA. Doutor Rodrigo. Não entrou ainda. Doutor Rodrigo?
Doutora Carolina. Doutora Carolina? Acho que foi chamar aí. Em cima também. Ó, chamou. Então, Rodrigo. É. Ó. Calma aí, que a senhora tá entrando. Mas aguardando mais um minutinho, o doutor Rodrigo ou a doutora Carolina talvez fale, mas quero agradecer aqui a doutora Jane, que é uma grande especialista na área, que vocês vão gostar muito, então vai ser muito importante aí para todos vocês. E nós estaremos também trabalhando aí o trabalho digno para que a gente possa demonstrar para a promotoria pública, como também para todo um processo que estão trabalhando em cima dos nossos produtores, principalmente na cafeicultura aqui do estado de São Paulo. Estamos trabalhando nesse sentido para amenizar essa fiscalização. Mas eu pergunto, o doutor Rodrigo já está presente? Assim, o som liberado. Ative o som, né? Bom dia a todos. Primeiramente, é um imenso prazer estar aqui falando pela CNA, pelo Dr. João Martins, com os amigos da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, e também cumprimentamos o Dr. Presidente Fábio de Sales Meirelles por abraçar esse projeto intitulado Planejamento Previdenciário Rural, que acreditamos ser de suma importância aos nossos produtores rurais e tem por objetivo não esgotar a matéria ante o tempo exíguo, mas sim de aclarar alguns pontos muito importantes quanto aos procedimentos a serem adotados pelos produtores rurais com vistas à tão sonhada aposentadoria. Para tanto, os senhores ficarão em excelente companhia e conforme a colega aqui, doutora Carolina, irá pontuar a partir de agora. Meu nome é Luiz Fabiano, assessor jurídico da CNA. Bom dia a todos. Estão me escutando bem? Sim, Então, Bom dia a todos. Meu nome é Carolina Mello, eu sou da assessoria jurídica, eu sou assessora jurídica da diretoria jurídica da CNA. Em nome da diretoria jurídica, em nome do Dr. Rude, doutora Tassiana, nós agradecemos imensamente à federação. Agradeço o doutor Tirso Meirelles por estar aqui, por estar representando a federação também. Agradeço ao presidente Fábio Meirelles e à doutora Ângela. Então, agora eu apresento a nossa palestrante, a Jane Berwanger, que ela é professora, advogada na área rural, mais de 23 anos, doutorada. Então, assim, ela vai passar, né, as especialidades dela, mas agradeço imensamente a professora, que sempre está disposta a dar vários ensinamentos. Agradeço aos presidentes de federações, aos produtores rurais que aqui estão presentes. E ressalto que aqui vai ser uma grande oportunidade para todos que tiverem perguntas, questionamentos a respeito de planejamento previdenciário rural, será oportunizado, ao final, perguntas à doutora Jane. Então, passo a palavra à professora Jane e acredito que ela vai ser de grande êxito o nosso evento hoje. Muito obrigada, professora. doutora Jane? Agora sim, eu vi que eu estava sem autorização para ligar o meu som. Bom dia a todos. Inicialmente quero agradecer o convite da CNA, da equipe da doutora Carolina, doutor Luiz Fabiano, de estar aqui com vocês e podermos falar, então, sobre planejamento previdenciário rural. Eu vou fazer uma exposição de mais ou menos uns 45 minutos e aí depois a gente abre para questionamentos dentro dessa temática. Como a doutora Carolina estava falando, sou professora há vários anos, tenho vários livros publicados nessa área,
e tenho estudado muito essa temática dos benefícios que vinculam a área rural, tanto no que se refere, aqui eu vou falar, tanto no que se refere ao segurado especial, quanto aquele que é contribuinte individual não segurado especial. Então, se me permite, eu vou compartilhar o slide aqui com vocês, para a partir disso a gente poder, então, conversar. Bom, então aqui, rapidamente, minha qualificação, sou inscrita na OAB Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Goiás, em processo de inscrição em São Paulo também, mestre e doutora em Direito Previdenciário, dou aula em mais de 20 instituições, sempre sobre Previdência Rural. Criei uma metodologia chamada Previdência Rural de A a Z, lá no meu site, e sou autora de várias obras, fui presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, de 2012 a 2018 e atualmente diretora científica. Bom, vou começar talvez de trás para frente, né? Parece de trás para frente, mas vocês vão entender já que não. Há uma ideia de que no meio rural somente pode ser concedido benefício de salário mínimo. Isso, muitas vezes os servidores do INSS pensam, muitas vezes até juízes pensam. Isso não é verdade. É claro que a grande maioria, quando você fala tanto de empregados rurais quanto de segurados especiais, que são os agricultores familiares, você tem um benefício de salário mínimo. Mas existem algumas exceções à regra e vou explicar depois como usar essas exceções. A primeira delas é o segurado especial, que contribui facultativamente. Sim, a Lei 8.212, que é a lei de custeio da Previdência Social, ela permite o recolhimento de contribuições facultativas. Existe, inclusive, código específico para isso, voltarei a falar disso logo mais. O objetivo é permitir aquele agricultor familiar que é um pouco mais desenvolvido, que tem mais condições, enfim, poder ter direito a um benefício superior ao salário mínimo. Não é muito comum, são menos de 5.000 pessoas em todo o Brasil que recolhem contribuições facultativas. Nós não devemos confundir o segurado especial que recolhe contribuições facultativas com o segurado facultativo. Explico. O segurado especial que recolhe contribuições facultativas, ele continua com direito à idade reduzida, com direito a apenas comprovar atividade rural, enfim. Já o segurado facultativo, ele pula para a idade de 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem. A grande diferença que o INSS vai identificar é o código de recolhimento desta contribuição. Nós temos também o contribuinte individual que recolheu contribuições. E aqui eu posso falar de duas hipóteses. Uma delas é aquele trabalhador que trabalha esporadicamente nas terras, chamado de diarista, chamado de boia fria, dependendo da região do país, que raramente recolhe contribuições. Trabalhador esse que o judiciário enquadra como segurado especial, mas o INSS enquadra como contribuinte individual e exige dele, a partir de janeiro de 2011, para que ele possa computar esse tempo, exige dele recolhimento de contribuições. Mas também nós temos que falar de um outro contribuinte individual, que acredito que interesse muito aos senhores, que é aquele que não se enquadra como segurado especial, quer seja porque tem mais de 4 módulos, quer seja porque tem empregados acima do limite, aquele que é, de fato, um produtor rural não segurado especial. E nós temos ainda a aposentadoria híbrida, em que eu misturo períodos de segurado especial com períodos de contribuição mensal em qualquer categoria, inclusive urbana, para o direito à aposentadoria por idade. Aposentadoria híbrida é apenas aposentadoria por idade. O que vem a ser um empregado rural? Então, a lei previdenciária diz que empregado é segurado da Previdência e caracteriza o empregado como aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa
em caráter não eventual, sob subordinação e mediante remuneração. Quando a lei fala a empresa, leia-se também ao empregador, pessoa física, em função de que se equipara à empresa o contribuinte individual que contrata alguém para lhe prestar serviços. É como se a empresa fosse. Então, se alguém dos senhores possui uma área de terras e contrata empregados, as obrigações do senhor empregador são as mesmas, minhas, da empresa Berwanger Advogados, com relação aos meus funcionários, de uma fábrica, de um comércio, etc. As obrigações do empregador, pessoa física, são as mesmas da empresa. É claro que nós temos situações diferenciadas, formas de contribuição patronal diferenciadas, não só no rural, como no urbano também. Por exemplo, tem empresas regidas pelo Simples, tem empresas desoneradas, mas isso não retira dessa empresa, uma série de obrigações fiscais. Bom, o que se considera contribuição para esse empregado? Tudo aquilo que ele recebe, não somente o salário base, mas horas extras, adicionais, insalubridade, periculosidade, ganhos habituais, tudo isso compõe a remuneração dele e, tanto para fins de descontar e recolher a contribuição, que é obrigação do empregador fazer, descontar e recolher a contribuição, quanto para contribuição patronal, caso essa tenha sido a opção. E já em seguida eu vou falar sobre essa opção. A contribuição do empregado rural, ela é nas mesmas alíquotas do empregado urbano. Em nada se diferencia. Então, o empregado urbano também se enquadra nestas faixas de contribuição. Até um salário mínimo 7,5%, de um salário até valor X9, depois 12, depois 14. Aqui tem uma novidade da emenda constitucional número 103 de 2019, que diz o seguinte, que lá no parágrafo 14 do artigo 195 passou a dispor que somente será computado aquele mês que o segurado receber a remuneração, pelo menos de até um salário mínimo, pelo menos de um salário mínimo. Caso ele tenha recebido menos, vamos dar alguns exemplos. O empregado foi dispensado no dia 5 do mês. A não ser que ele receba 6 salários mínimos, pelos 5 dias ele não vai receber um salário mínimo. Outro exemplo, ele foi contratado lá pelo dia 27 do mês. Então, aqueles 3 dias não vão dar a ele um salário mínimo de remuneração, portanto, a empresa não vai descontar e recolher sobre algo que ela não pagou. Nessa hipótese, ou nessas hipóteses, o que o segurado pode fazer? Complementar a sua contribuição de forma a alcançar o limite mínimo exigido. Complementar com alíquota de 7,5%. Existe um código de recolhimento de uma DARF, Documento de Arrecadação de Receitas Federais, em que a pessoa vai preencher ali os dados e vai recolher a contribuição, e essa contribuição depois vai lá para o CNIS. Ela pode também utilizar o valor da contribuição que exceder o limite de uma competência para outra. Por exemplo, começou a trabalhar no dia 27, mas a remuneração dela é 3 salários mínimos. Então, no mês seguinte, ela tem sobrando, então ela empresta para o mês que ficou abaixo do salário mínimo. E ela pode agrupar 2 meses que foram valores baixos, desde que a soma dos dois dê um salário mínimo. A emenda constitucional veio trazendo uma redação de que esses ajustes de complementação, agrupamento, somente poderão ser feitos ao longo do mesmo ano civil, que não poderiam ser feitos, não podem ser feitos utilizando, por exemplo, a contribuição de janeiro de 2022 com a de fevereiro de 2023. Só posso usar contribuições do mesmo ano civil. É importante lembrar aqui também, quando a gente fala do empregado rural, que muitas vezes há dúvidas sobre esta caracterização dele como rural. Por exemplo, caseiro,
situações que às vezes fica lá, serviços gerais. Nessas hipóteses, como determina a legislação, um documento importante para que o empregado possa acessar o seu benefício chama-se perfil profissiográfico previdenciário. Não que ele vai ter necessariamente direito à aposentadoria especial, mas sim, naquele campo em que se descreve as atividades desempenhadas, naquele campo, então, vai constar ali as funções que ele efetivamente desempenhou, para ver se essas funções são ou não relativas ao meio rural. Quando tem uma função muito genérica, por exemplo, serviços gerais. Então, ali é que vai se definir. No caso quando se refere ao caseiro, geralmente a distinção vai se dar se a propriedade tinha ou não fins econômicos, fins lucrativos, se ela vendia ou não produção. Se ela vendia produção, é considerado empregado rural. Se a produção era apenas para o consumo ali da família, uma chácara, um sítio, aí é doméstico e não empregado rural. Bom, quais são as possibilidades de planejamento quando eu falo do empregado rural? Complementar a contribuição quando for inferior ao mínimo, recolher contribuições em período de desemprego. Só que essa hipótese, a gente tem que pensar muito bem pelo seguinte: se ele recolher como segurado facultativo, essas contribuições não serão computadas. Também não adianta ele recolher como segurado especial que contribui facultativamente, se ele não consegue comprovar a atividade. Tampouco adianta ele recolher como contribuinte individual rural se ele não comprova a atividade. Então, o recolhimento de contribuições nos períodos de desemprego precisa vir no desemprego, eu digo que ele não está em emprego formal, precisa vir acompanhado. Esse recolhimento precisa vir acompanhado de prova da atividade rural nesse período, em alguma condição, senão esse tempo não vai ser computado e essas contribuições serão inúteis. Inúteis para a aposentadoria, pelo menos. Poderão, claro, ser úteis para a soma de pontos, na regra de transição, poderão ser úteis para a manutenção da qualidade desse segurado. O cálculo do benefício do empregado rural é pela média das contribuições. A emenda constitucional 103 diz que se utiliza a média dos 100%, mas com relação ao critério específico de cálculo, ainda se aplica a lei 8.213, quando diz que é 70% da média, mais 1% a cada ano de contribuição. Então, por exemplo, se a pessoa tem o mínimo que seja 15 anos de contribuição, 70 mais 15, 85%. Se fosse aplicada a regra dos urbanos, ela teria 60% da média. Então, há um grande benefício aqui aos empregados rurais nesse cálculo. Mas, volto a chamar a atenção que muitas vezes os juízes ainda entendem que todo rural só tem direito a benefício de salário mínimo, o que nem a lei e nem o decreto dizem. No decreto 3.048, que é o regulamento da Previdência Social, lá no artigo 56, parágrafo 4º, diz a forma de cálculo. Bom, vamos falar do segurado especial. O segurado especial, ele não tem esse nome na Constituição, mas é a partir do texto constitucional que autoriza uma forma de contribuição diferenciada, é que depois a lei vai regulamentar e criar esta figura do segurado especial. Produtor, parceiro e meeiro arrendatário rurais e pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Aquilo que já existia antes para esses segurados, que era uma contribuição sobre a produção comercializada, subiu para um status constitucional em 1988. E a partir desse texto, que então surge a figura do segurado especial. É bem verdade que essa figura do segurado especial, ela teve uma formatação
até a Lei 11.718, e outra formatação com esta lei, que agora, no dia 23 de junho, completa 15 anos. Bom, enquadram-se como segurado especial aquele que é produtor rural em regime de economia familiar, o pescador artesanal, o seringueiro e extrativista vegetal. E por força de uma ação civil pública de muitos anos atrás, também o indígena, assim declarado pela FUNAI. Declarado pela FUNAI que ele é indígena e que ele trabalha na atividade rural. Vou concentrar aqui a minha fala no segurado especial rural, porque acredito que seja de maior interesse. Nós temos aí uma previsão de que entre em vigor um cadastro do segurado especial. Esse cadastro do segurado especial, ele não chega a ser nenhuma novidade. Ele já estava previsto lá na Lei 11.718. Então, ele foi reforçado na medida provisória 871 de 2019 e, mais uma vez, trazendo, então, essa ideia do cadastro, mas com duas diferenças. Primeira diferença é que lá atrás se permitia a entidades sindicais fazerem um cadastro e na atual lei não se fala disso, fala apenas em órgãos públicos. E a segunda grande diferença é que o objetivo desse cadastro agora é que seja a única porta de entrada dos segurados especiais na Previdência. A partir do momento em que ele estiver efetivamente em vigor, somente quem tiver o cadastro poderá ser enquadrado como segurado especial. Na versão originária da medida provisória 871, a ideia do governo era implantar esse cadastro em 2020. O Congresso Nacional estendeu para 2023, janeiro de 2023. Mas a emenda constitucional 103 disse que esse cadastro somente poderia ser exigido quando metade dos segurados especiais estiverem cadastrados. Metade, de acordo com os dados da PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio. Obrigada. Não houve, claro que nós tivemos toda uma fase de pandemia, mas não houve avanços no período aí nos últimos 3 anos, 4 anos, com relação a esse cadastro. Há um grande ponto de interrogação que precisa ser respondido, que é o seguinte: algum órgão público vai validar esse cadastro? Vamos pegar um exemplo aqui. Eu só consigo ver o nome das pessoas que... agora eu vou ver aqui. A Angélica. Digamos que a Angélica tenha lá um segurado que ela quer fazer o cadastro. Temos duas opções. Ou a Angélica entra no sistema, faz o cadastro, pelo meu INSS, por exemplo, com a senha do segurado, faz o cadastro, feito o cadastro, ok, resolvido o problema. Ou ela insere os dados e alguém vai validar esses dados. Alguém, eu digo, em nome do INSS. Na primeira opção, a Angélica vai lá, faz o cadastro, resolveu o problema. Não tem muito sentido esse cadastro, porque daqui a 15 anos, quando a pessoa for se aposentar, igual alguém vai ter que validar, vai ter que avaliar, vai ter que verificar se efetivamente a Angélica, quando fez o cadastro, na percepção dela, ou a percepção dela sobre o enquadramento do segurado estava correta ou não. Então, não faz muito sentido ter um cadastro para simplesmente ficar jogando informações lá no sistema, se daqui a 15 anos alguém vai ter que avaliar aquilo ali. A outra opção seria a que se quer, né, já que se quer que um órgão público recepcione esse cadastro, mas a pergunta é: quem? Quem vai analisar o cadastro do segurado que a Angélica jogar os dados? Quem vai analisar? E essa análise não é só uma vez, é todos os anos, porque se fala em atualização anual do cadastro.
O INSS, penso que não vai ser. O INSS está com 7 milhões de tarefas atrasadas e subindo a fila. Então, não vejo viabilidade do servidor do INSS assumir isso. Alguém lá do município, para isso, precisa um convênio. Então, assim, há um ponto de interrogação sobre isso que até hoje não foi respondido. E acredito que, em grande parte, durante o governo anterior, também não se evoluiu em função desta pergunta. Quem vai fazer essa validação? Quem vai carimbar entre aspas, né? Falar em carimbo é coisa, né? Quem vai botar lá a sua senha digital lá, dizendo, ok, o segurado que a Angélica trouxe aqui é, de fato, o segurado especial. Então, esta é uma incógnita ainda existente. Talvez uma grande parte possa ser feita via sistema, assim como se faz hoje, via DAP, CAFIR, etc., cadastro do INCRA, enfim. Mas isso, pelos cálculos aí que você tem, chegaria a, no máximo, 3 milhões de segurados especiais. E, mais ou menos, de acordo com o Censo Agropecuário de 2017, nós teríamos em torno de 12 milhões de pessoas em idade economicamente ativa no meio rural. Então, nós teríamos segurados especiais. Então, temos que dobrar essa meta para chegar na metade, vamos dizer assim. Se nós temos 12, nós temos que chegar a 6. As bases governamentais, no máximo, chegam a 3. Então, no mínimo, 3 milhões de pessoas terão que ser cadastradas. E esse é um grande desafio. Quem vai fazer esse cadastro? Lembrando, mais uma vez, que esse cadastro precisa ser atualizado. Bom, vamos adiante. O segurado especial, ele contribui sobre a produção comercializada. Essa previsão está no artigo 25 da Lei 8.212, no mesmo artigo que trata da contribuição do empregador. Mas a contribuição do empregador eu vou falar daqui a pouco. Aqui eu quero falar ainda do segurado especial. Quem é o segurado especial? Aquele que trabalha em regime de economia familiar, em área de até 4 módulos fiscais, sem empregados permanentes, não tem outra fonte de rendimento, salvo algumas exceções permitidas. Esse é o segurado especial. Então, o segurado especial vai pagar sobre a produção comercializada. 1,2% sobre a produção e depois 0,1% para financiamento das prestações por acidente do trabalho. Então, ao todo, de contribuição previdenciária, ele vai pagar 1,3%. É comum se chamar isso de fundo rural, mas não é fundo rural. Explico por quê. Fundo rural era para onde iam as contribuições, era o fundo para onde iam as contribuições lá na legislação anterior. Isso encerrou em 91. Mas as pessoas ainda falam fundo rural porque a contribuição é semelhante. É sobre a produção, é descontada na fonte. E talvez alguns ainda, em algumas notas fiscais de produtor, ainda se coloca lá, desconto fundo rural. Mas, na verdade, isto é tecnicamente errado. Só que quando vocês ouvem fundo rural, é disso aqui que nós estamos falando. Desta contribuição que nós estamos falando. Que ela, tecnicamente, não tem mais o nome de fundo rural. Bom, então essa é a contribuição do segurado especial. Eu vou falar depois da contribuição do Senar. A contribuição do segurado especial é sobre a produção. O que é produção? Produtos de origem animal ou vegetal em estado natural submetidos a processo de beneficiamento e industrialização rudimentar. E aí o parágrafo 3º do artigo 25 lista uma série de processos utilizados, carvejamento, alenhamento, cozimento e assim por diante. Além desta contribuição sobre a produção, que é compulsória, no caso do segurado especial, ela não é uma opção, ela é compulsória, ele pode contribuir facultativamente. Sobre quanto? Entre o mínimo e o teto. Pode pagar entre o mínimo e o teto. Os códigos de recolhimento são 1503, se for mensal, e 1554, se for trimestral. Então, o segurado especial pode recolher contribuições facultativas para ter direito a um benefício superior
ao salário mínimo. Quais são as possibilidades de planejamento previdenciário rural para o segurado especial? Recolher contribuições facultativas, o que daria direito a ele usufruir da aposentadoria por tempo de contribuição. Mas devo lembrar que a aposentadoria por tempo de contribuição, ela é cada vez mais rara. Por quê? Porque ela é hoje uma regra transitória para quem já estava no sistema. O maior benefício de recolher contribuições facultativas é a aposentadoria por idade do segurado especial com valor superior ao salário mínimo. Sim, o segurado especial que recolhe contribuições facultativas, ele pode ter direito a benefício superior ao mínimo. Só que, nesse caso, ele precisa ter 15 anos de contribuições facultativas. Não basta um mês. Ele tem que ter os 15 anos, ou tem que ter 15 anos de contribuições facultativas. E aí o cálculo do benefício é aquele que eu falei antes, média dos 100% vezes 70% mais 1% a cada ano. Tem uma outra situação aqui que a gente pode fazer um planejamento, que eu vou voltar ao exemplo da Angélica, tá? Cadê a Angélica? Tá aqui a Angélica. Eu falo da Angélica porque é a primeira que eu consigo enxergar aqui no meu visor. Primeira que eu enxergo no visor. Digamos que a Angélica atenda uma pessoa, atenda um agricultor, que pergunte assim, olha, eu tenho ali o limite de 4 módulos fiscais, eu tenho uma alta produção, a minha mulher é servidora pública e ganha 6 mil por mês, eu consigo me aposentar como segurado especial? E eu vou dizer para vocês que, de acordo com a lei, sim. Mas ela não vai contar para se aposentar só com a lei. Ela precisa contar com a sorte. Com a sorte de pegar um servidor do INSS que só olhe para a lei e não olhe para as ideias dele e não crie regras, porque é muito comum ele dizer assim, mas então a atividade rural não é para subsistência, já que tem fonte urbana? Eu estou falando de um produtor rural que tem no limite de 4 módulos fiscais. É muito comum essa interpretação e no judiciário mais ainda. No judiciário mais ainda é comum essa interpretação. Então, a Angélica vai dizer assim, olha, o INSS não deveria negar, mas nós vamos fazer o seguinte, o senhor tem aí uma grande produção, vai ter condições de pagar, talvez uma contribuição mensal, paga sobre o mínimo. Porque se ele estiver pagando, se ele pagar 15 anos no mínimo, e for negado o benefício, estou falando contribuição facultativa de segurado especial, e for negado o benefício, ele já tem os 15 anos de contribuição, e aí ele vai esperar a idade dos 65. Então, é um plano B para a insegurança jurídica que nós vivemos hoje com relação a esta hipótese, com a hipótese do produtor rural que está, assim, em tese, de acordo com a lei, não deveria ser desenquadrado, mas na prática, muitas vezes, é desenquadrado pela interpretação equivocada da lei, pela criatividade que juízes e servidores do INSS têm. Então, seria também uma hipótese, e assim como seria uma hipótese para aquele que tem mais de 4 módulos, contrata empregados permanentes, enfim, esse que depois nós vamos falar, que é o contribuinte individual. Bom, aí sim, agora nós vamos chegar naquele que talvez seja, na minha percepção, posso estar enganada, o maior público que os senhores atendem, que é aqueles que são empregadores ou possuem áreas superiores a 4 módulos fiscais. Estes não são segurados especiais. Em princípio, não são segurados especiais, já vou dizer por que em princípio, tá? Porque eles são classificados como contribuintes individuais. Pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária a qualquer título. Quando a lei diz a qualquer título, ela quer dizer o seguinte, inclusive se você arrendar terras, por exemplo, tem lá uma área de 3 módulos fiscais, mas arrenda mais 2, então o total é 5. Nesse caso, já não se enquadra
como segurado especial. Em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 módulos ou quando em área inferior a 4 módulos, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos, ou ainda quando se desenquadra como segurado especial. Muitas vezes o pessoal pergunta assim, se a mulher do empregador rural poderia ser segurada especial. E a própria lei responde essa pergunta. Aplica-se o disposto na linha A do inciso 5º, exatamente isso que eu li agora, ao cônjuge ou companheiro do produtor que participe da atividade rural por esse explorada. Então, eu não poderia imaginar que uma mulher é segurada especial cujo marido é empregador rural permanente, cujo marido explora 5 módulos fiscais. Não passa mesmo em lugar algum. Tá? A contribuição aqui, a lei fala, vou falar da primeira hipótese, tá? Aquela mesma do segurado especial. 1.2 sobre a receita da produção, 0.1 para acidente de trabalho. É a mesma contribuição do segurado especial. Só que aqui ela tem um outro objetivo, tem um outro sentido, que é substituir a contribuição sobre a folha de salários. Eu tenho escritório de advocacia, tenho aqui 40 funcionários, esta folha de pagamento, sobre esta folha eu pago 20%, mais 1, 2 ou 3, que é a contribuição para fins de acidente de trabalho. No caso aqui é 1%. Então, eu pago 20% mais 1 que é do SAT. Ok. O empregador rural, em substituição a essa contribuição sobre a folha de salários, paga sobre a produção comercializada. Paga sobre a produção comercializada. Todavia, deixa eu colocar, onde é que eu botei isso? Todavia, ele pode optar, ele pode escolher pagar sobre a folha de salários. E ele vai fazer essa escolha uma vez no ano civil. Ele não pode, durante o ano, ficar trocando. Fez a escolha para 2023, 2024 ele pode dizer, mas ano passado deu quebra de safra. Se eu tivesse pago sobre a produção, teria sido vantajoso. Ele vai fazer essa escolha. Tenho aqui um modelinho de declaração que vocês podem utilizar. Inclusive, a CNA tem uma calculadora que eu sempre sugiro aos meus alunos que utilizem, muito boa essa calculadora, é muito simples, para você saber o que é vantagem. Claro que você não sabe quanto vai colher, né? Mas tem ali uma expectativa, enfim, faz um cálculo médio, faz um cálculo da média dos últimos 10 anos, enfim, usa algum critério para saber se é vantagem ou não pagar sobre a produção. Bom, vou voltar a esse ponto aqui depois também. Toda essa contribuição sobre a produção, ela passou por várias discussões judiciais. Por isso se chamava fundo rural, tá? Isso que se chamava de fundo rural. O que aconteceu? Lá na redação originária da Constituição Federal, artigo 195, previa a contribuição sobre a folha de salários, faturamento e lucro. E no parágrafo 8º, previa, para aquele que trabalha em regime de economia familiar, a contribuição sobre a produção. Ok, então, regime de economia familiar paga sobre a produção, empregador paga sobre a folha de salários. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. E a lei foi regulamentada nesse sentido. Então, contribuição de 3% sobre a produção do segurado especial, lá em 91. No ano seguinte, a Lei 8.540 trocou a contribuição, diminuiu para 2,1 e estendeu esta forma de contribuição para os empregadores rurais em substituição à contribuição sobre a folha de salários. Então, gente, está errado falar em bitributação. Não é bitributação. Ou ele paga uma coisa ou ele paga outra coisa. Não paga as duas. Se está pagando as duas, está pagando errado. Tá? Então, ele passaria a pagar, a partir dali, então, sobre a produção
comercializada e não mais sobre a folha de salários. Só que teve uma ação judicial, um mandado de segurança em Minas Gerais, que chegou até o Supremo Tribunal Federal e o Supremo disse: não tem previsão legal, não tem previsão constitucional estender esta contribuição sobre a produção para os empregadores rurais. Não tem previsão constitucional. Para lei criar uma contribuição, ela teria que ter sido uma lei complementar e a Lei 8.540 foi uma lei ordinária. Resumo da história: o Supremo julgou inconstitucional a estender esta contribuição sobre a produção para os empregadores rurais. Só que a emenda constitucional número 20 de 98, ela inclui uma palavrinha na possibilidade de contribuição: empregador contribuirá sobre folha de salários, receita, faturamento e lucro. E aí veio uma nova lei, a Lei 10.256 de 2001, novamente mantendo a contribuição sobre a produção, só que agora, teoricamente, com base num novo texto constitucional, numa alteração trazida pela emenda 20. E essa questão foi mais uma vez submetida ao Judiciário e o Supremo Tribunal Federal disse que esta é constitucional. Então, a partir de 2001, é constitucional a contribuição sobre a produção para o empregador rural. Para o segurado especial, sempre foi. O Supremo disse isso em outra decisão, sempre foi constitucional. Estava essa discussão toda ali sobre fundo rural e não sei o que no Congresso Nacional, e acredito que alguns de vocês, pelo menos, tenham acompanhado isso. Veio uma medida provisória, depois ela caiu, e veio uma lei, Lei 13.606, que reduziu de 2,1 para 1,3. Que vejam, o 2,1 vinha lá desde 92. Reduziu para 1,3 sobre a produção comercializada, e aqui veio a opção de pagar sobre a produção ou pagar sobre a folha. Aqui se introduziu essa opção, em 2018, pela Lei 13.606. Aqui, essa decisão aqui do STF, ela trata do caso do segurado especial, quando ela diz o seguinte: a contribuição do segurado especial, ela é originária da Constituição. Ela estava lá desde que existe a Constituição de 88. Então, não posso dizer que uma redação originária da Constituição é inconstitucional. Então, não há dúvidas mesmo de que a contribuição do segurado especial é constitucional. Em regra, quem recolhe essa contribuição é o adquirente da produção. Então, o comprador do produto. Por isso, se o segurado opta por pagar sobre a folha, ele tem que preencher aquela declaração que eu mostrei antes. Preencher a declaração para dizer para o comprador do produto: não desconta, porque eu vou pagar sobre a folha. Essa declaração, ele está assumindo a responsabilidade. O adquirente do produto não vai entrar lá num sistema e dizer assim: deixa eu ver se o José Carlos realmente recolhe lá. Não. O José Carlos está assumindo a responsabilidade da declaração, inclusive sob as penas da lei, de declarar falsamente, caso ele não esteja pagando sobre folha de salários e queira não pagar sobre a produção. Então, ele vai declarar que está pagando de outra forma. E aí, o adquirente da produção não vai descontar e recolher a contribuição, porque o José Carlos diz assim: eu optei para o ano de 2023 pagar sobre a folha e não pagar sobre a produção. Há algumas hipóteses previstas na lei que são de responsabilidade do próprio segurado. A lei fala da contribuição no exterior, mas essa não se aplica em função da desoneração das exportações. A contribuição diretamente no varejo ao consumidor físico, pessoa física, que se aplica muitas vezes no caso do segurado especial que vende em feiras. Se aplica também para grandes produtores que vendem, por exemplo, na CEAGESP. Vende diretamente a consumidores. Neste caso, a responsabilidade é dele, vendedor.
ou quando ele vende para outro produtor, quer seja segurado especial ou não. Essa questão da venda para outro produtor, há uma lenda de que de produtor para produtor não incide contribuição. Isso nunca esteve escrito na lei. O que estava escrito saiu e voltou, saiu em 2008 e voltou em 2018, é o seguinte: é que alguns produtos, como animais para cria e recria, sementes, não incide contribuição. Não é a pessoa do produtor que está isenta, e sim o produto. Então, gerou uma falsa ideia de que a pessoa estava isenta. Não, não é a pessoa. Se um vizinho vender para o outro, sei lá, 50 cabeças de gado, não é para o vizinho levar para abatedouro, por exemplo, não é para cria ou recria, tem que recolher contribuição. E aí tem também um código específico para isso. Isso hoje é feito tudo centralizado no e-social. Bom, tem uma questão aqui interessante. Eu falei aqui do segurado especial, falei do empregador rural. Mas tem uma pessoa nesse mundo aqui que não é nenhuma coisa nem outra. É aquela pessoa que, por exemplo, tem mais de 4 módulos fiscais e que não tem empregados. Então, ela não se enquadra como segurado especial, mas também não tem empregados. Deixa eu fazer um parênteses para dizer para vocês que essa questão dos módulos, ela está sendo discutida no Superior Tribunal de Justiça, num tema repetitivo que depois vale para todo mundo, tema 1115, eu inclusive fiz sustentação oral nesse processo, em que o STJ está decidindo por hora, pode ser que isso vá para o STF, o STF decida diferente, decidindo por hora que o tamanho do imóvel não é critério por si só para o enquadramento e desenquadramento do segurado especial. Aí vocês vão dizer assim, mas então ficou fácil. Não, porque muitas vezes você vai discutir na justiça, o juiz vai dizer o seguinte: o tamanho do imóvel não é critério, só que a quantidade de produção é elevada. E aí eu não sei se vocês plantam, muita gente planta soja em São Paulo, eu sei que o Centro-Oeste planta muito, o Sul planta muito, mas tem juiz dizendo que 10 toneladas de soja é uma grande produção. Tem uma decisão que eu até separei e comentei ela, que fala que a pessoa tinha 108 hectares de terra no município em que o módulo fiscal era 20. Então, o máximo seria 80. Só que o pecado dela foi colher 7.000 quilos de pera. Aí eu fui para o site da Embrapa para tentar entender quanto se colhe de pera por hectare. E o site da Embrapa me disse que se colhe 30 toneladas por hectare, não é por 100 hectares. Então, quando a gente consegue superar essa questão do módulo fiscal, muitas vezes esbarra no problema da produção, da quantidade de produção. Por isso, eu não gosto de levar essas questões, essas hipóteses para o judiciário. Eu prefiro tentar resolver na via administrativa. Trabalho muito com recurso administrativo. Nós devemos ter mais ou menos 1.600 recursos em andamento aqui no nosso escritório. É uma trabalheira, monitorar e tudo, e a gente faz sustentação oral em todos os casos. Tem uma pessoa responsável pelas sustentações, só hoje ele tem 7 sustentações, porque a gente cuida do recurso administrativo como se fosse a última chance, porque lá no judiciário só Deus sabe o que vai aparecer. Então, é uma estratégia que a gente usa muito aqui no nosso escritório. Bom, então eu estava falando aqui daquele contribuinte individual que não é nem segurado especial e não é nem empregador. Não tem empregados e tem área superior a 4 módulos. Não há previsão na lei para que ele contribua. Simplesmente não há previsão legal. Mas o STF não entende esse negócio. Então, nós temos decisões do TRF da 4ª Região dizendo que esse contribuinte individual, que não tem empregado e nem é segurado especial, não precisa contribuir. Mas nós temos várias decisões do STF que eles misturam todo mundo.
Eles não conseguem entender que existe uma terceira figura que não é nem empregador, nem segurado especial. Aqui eu quero voltar num slide, até depois para os próximos eu vou trocar de ordem aqui para ficar mais fácil. A contribuição do... Deixa eu perguntar aqui para vocês. Alguém pode levantar a mão quem é produtor rural? Quem é produtor rural? Só levanta a mão. Alguém é produtor rural? Ninguém desta fila? Deixa eu ver aqui da outra. Por que eu pergunto? Porque o produtor rural, ele tem que recolher contribuição mensal. A contribuição sobre a produção não serve para ele se aposentar. Aquele que não se enquadra como segurado especial não serve para ele. Ele tem que recolher o carnezinho todo mês, a guia da Previdência Social todo mês. A alíquota de contribuição é 20%. O salário de contribuição, no fim, ele pode escolher entre o mínimo e o teto. Ele poderia até pagar como segurado de baixa renda 11% do salário mínimo. Só que, claro, aí ele vai se aposentar só por idade e só no salário mínimo. Né? Se ele quiser e puder contribuir sobre valores maiores, ele vai se aposentar sobre valores maiores. E nesse caso, seria sempre muito importante fazer os cálculos, tá? Para que a pessoa saiba, se eu me aposentar, se eu contribuir sobre o teto, com quanto eu vou me aposentar? Se eu contribuir sobre 4 mil, com quanto eu vou me aposentar? Se eu contribuir sobre o mínimo, vai se aposentar sobre o mínimo, com o mínimo. Né? Então, esse cálculo deve ser feito. Sugere-se seja feito para que a pessoa tenha noção e tome uma decisão mais consciente, agora que vai repercutir para o resto da vida. Muita gente pensa, tá? Urbano e rural, que não vai precisar da Previdência. Isso é um pensamento muito comum, tá? Eu atendi um empresário aqui no meu escritório e eu disse para ele, olha só, se o senhor... Nós conseguimos um tempo aqui, dali, de lá, mas ainda não fechou os pontos. Então, na sua aposentadoria, o senhor vai ter uma perda de 30%. Mas se o senhor esperar mais 6 meses, o senhor vai se aposentar no integral. Ele disse, não, eu sou executivo de uma grande empresa, isso aqui é só um adicional para mim, eu nem preciso desse valor. Eu ainda disse, tudo bem, mas talvez um dia, né, o senhor... Pois não deu... Parece que eu que, né, agorei, parece que eu que proficiei, né? Não deu um ano, ele perdeu o emprego de executivo nessa grande empresa e veio perguntar se ele podia revisar o benefício. Quer dizer, eu tinha dado a chance para ele, inclusive ele assinou um documento dizendo que ele abria mão dessa possibilidade. Então, assim, não, minha opinião, tá, gente? Sempre minha opinião, não deixem os segurados pensarem, nunca vou precisar da aposentadoria. Já vi muita gente que perdeu tudo, por razões as mais diversas. Perdeu terra para banco, perdeu não sei o quê, e quando vê, ela tem um salário mínimo, mas é aquele salário mínimo que vai pagar o remédio, que vai pagar as coisas mais básicas. O padrão de vida hoje dela é de 15 mil por mês, pois a pessoa se adequa. Agora, sem o mínimo, sem o básico, fica complicado. Então, eu sempre sugiro que, pelo menos, a pessoa pague sobre o salário mínimo para que ela possa ter um benefício básico na idade avançada. Bom, vamos adiante aqui. Então, definir a contribuição patronal, sobre quanto ele vai pagar mensalmente, realizar essa contribuição. Tem que ter isso na sua agenda, tem que ter isso programado, senão... Gente, o que vi de pessoas assim, ó, que chega aos 65 anos de idade, diz assim, bom, eu quero ver quando eu posso me aposentar. E você vai olhar, a pessoa tem uma contribuição. A minha vontade é de dizer, agora? A essas alturas do campeonato? Quer dizer, a pessoa tem que pensar nisso com antecedência. Ela tem que pensar nisso antes. Ela não pode esperar para o momento da aposentadoria. Muita gente pergunta se pode indenizar período. Por exemplo, a pessoa chegou nos 60 anos de idade e ela viu que não é segurado especial, ela começa a pagar até os 65. Posso pagar 10 anos para trás? Não vai resolver. Não vai resolver porque não conta para carência o período em atraso. Então, não resolve o problema dela. Por isso, planejamento. O que poderia acontecer nesse caso seria
ela usar um período, se tiver dessegurado especial, somar com esses 5 anos para a aposentadoria depois, aposentadoria híbrida. No caso do boia fria, ele tem códigos de contribuição, mas como eu disse antes, na prática ele não recolhe, ele é enquadrado como segurado especial. E sempre que a pessoa recolhe no código errado, ela pode ainda fazer ajuste das contribuições a qualquer tempo, comprovando que ela tinha, então, outra condição que não aquela prevista sobre a qual ela recolheu. Por exemplo, a pessoa recolheu num código, recolheu no 1007, que é o código do contribuinte individual, mas ela queria ter recolhido como segurado especial que recolhe contribuições facultativas. Ela faz um pedido no INSS, ajuste de guias e muda o código, tá? Bom, deixa eu ver aqui o que tem de perguntas, tá? O empregador rural pode optar por recolher na alíquota de 11%? Sim. Mário, a pessoa pode optar por recolher na alíquota de 11%, tá? Essa foi uma questão respondida em 2019 por uma consulta da Receita Federal. A Receita Federal disse que ele pode... A pergunta não era do empregador rural, era de todos os contribuintes individuais, inclusive profissionais liberais, enfim. Observação, tá? Eu, Jane Lúcia, eu não pago como autônoma, eu pago como empresária. Então, do meu prolabore, se desconta 11% e a empresa paga lá 21%, tá? Mas empregador rural, pessoa física, pode escolher pagar 11% sobre o salário mínimo, contentando-se com o salário mínimo e somente a aposentadoria por idade, não por tempo de contribuição. Tem direito a todos os demais benefícios da Previdência Social, mas vai se contentar com o salário mínimo. Empregador aposentado que continua na atividade pode parar de recolher? O parágrafo 4º do artigo 12 da Lei 8.212 diz que o aposentado que continuar trabalhando ou voltar a trabalhar depois de aposentado continua obrigado a recolher. Para quê? Para o sistema. Ponto. Foi isso que disse o Supremo Tribunal Federal. Essa questão já chegou ao Supremo, muita gente diz assim, então eu quero meu dinheiro de volta. Não vai ganhar. Não vai ganhar porque o Supremo disse que não. O Supremo decidiu lá há bastante tempo que essa contribuição ela é devida para o financiamento da Seguridade Social. Ponto. Nem desaposentação tem direito. Concordemos ou não com o Supremo, tá? Mas decidiu, acho que foi lá em 2016 o Supremo decidiu isso. A fonte pagadora, cooperativas, não vão recolher fundo rural. Como será gerada essa guia de vendas? A venda é normal, só não tem o desconto da contribuição sobre a produção, costumeiramente chamada de fundo rural. Não é descontado essa contribuição. Então, a pessoa apresenta a declaração. Vou fazer um comparativo para vocês, tá? Vou fazer um comparativo. Digamos que eu ganho no teto aqui na minha empresa e dei aula numa instituição e essa instituição me pergunta assim, olha, você já contribui no teto? Daí eu não vou descontar quando eu te pagar. E eu vou assinar uma declaração que eu já contribuo no teto. A empresa não vai descontar os 11% de mim. É a mesma coisa que a cooperativa adquirente, qualquer empresa adquirente vai fazer. É a mesma lógica, tá? O produtor rural com área acima de 4 módulos pode recolher 11% como facultativo, não precisa ser 20% no 1007? Não é 11%, tá? Não é facultativo, é contribuinte individual de baixa renda. Eu já vou dar o código aqui para vocês. Espera aí, que ele está aqui só um pouquinho. O código, nesse caso, já vou achar aqui, Código de Recolhimento INSS de Baixa Renda. O Código de Baixa Renda, o contribuinte individual com
Com dedução, deixa eu ver se eu acho aqui, só um pouquinho que eu já digo para vocês. O de baixa renda. Plano simplificado. 1163, tá? O código é 1163, porque ele continua sendo um contribuinte individual, tá? Mas, e sim vai pagar carnê, tá? O produtor rural, para se aposentar, ele tem que pagar carnê, o guia da Previdência Social, todo mês, porque a contribuição sobre a produção, ela não vai gerar direito à aposentadoria. Ela substitui a contribuição que a empresa faz sobre a folha de salários, tá? Mais perguntas, gente? Mais dúvidas? As que tinha aqui eu já respondi. Vê se tem mais dúvidas. Carolina, pessoal aí? Bom dia, doutora Jane. Sim. Bom dia, doutora Jane. Aqui fala o Conrado. Bom dia. Eu fiquei com duas dúvidas na sua exposição. Aliás, diga-se de passagem, uma bonita exposição embasada no texto legal, aliás, nos textos legais e na Constituição. A primeira questão que eu levanto é o seguinte: há possibilidade do segurado especial optar pela folha de pagamento com base na Lei 13.606, considerando que o texto constitucional diz que ele tem que contribuir sobre a produção? Essa é uma pergunta que eu lhe faço. Já quer fazer a segunda? Sim, a senhora no início da exposição, hoje nós temos dois sistemas de arrecadação, que é ainda a guia da Previdência Social para esses recolhimentos do facultativo, bem como do contribuinte individual, o carnezinho para se aposentar. E o sistema geral da digital, que é o E-Social EFD Reinf. Pois bem, logo no início da exposição, eu fiquei com dúvida, porque me parece que quando o segurado especial faz a escolha, a opção pela contribuição facultativa, usando aqueles códigos, ele somente pode usar a guia da Previdência Social. Está correto isso? Bom, vamos lá. Essas são as minhas dúvidas. Certo. Então, assim, o segurado especial, ele não pode optar. O Supremo Tribunal Federal disse que a contribuição sobre a produção é devida pelo segurado especial desde sempre. Então, ele tem que pagar sobre a produção. Na verdade, imagino que o senhor esteja falando de um segurado especial que contrata mão de obra até 120 dias no ano, que é o que ele pode fazer, que é o que lhe é permitido contratar para não perder a condição de segurado especial. Bom, a segunda questão. Se ele faz o E-Social, por exemplo, ele tem empregados, ele já faz o E-Social, já paga tudo lá. Agora, se ele não faz o E-Social, por exemplo, aquele que tem mais de 4 módulos, não tem empregados, ele pagaria na guia da Previdência Social. Então, se ele já faz o E-Social, paga tudo por lá. Se ele não faz, paga na GPS. Tá? Tem mais 3 perguntas aqui. Trabalhador rural registrado com 22 horas semanais, então não chega ao salário mínimo, recolhe 20%, não, ele recolhe 7,5%, que é a alíquota de até um salário mínimo, 7,5% sobre a diferença no código DARF 1872. Para o contribuinte individual que não se encaixa em nenhuma das duas situações, como proceder? De acordo com o que o Supremo entende, ele teria que recolher contribuição. Para ele se aposentar, de todo modo, ele teria que recolher contribuição. Mas sobre a produção, o Supremo diz que também essa contribuição é devida. Então, na verdade, ele vai pagar como se empregador fosse. Ele vai pagar como se empregador fosse, tá, Fabiana? O produtor que paga facultativo por guia tem mais de 4 módulos fiscais, deve recolher sobre nota de venda ou somente a contribuição. Não é facultativo, tá? É contribuinte individual mensal, que é o 1.007, se é 20%, que é o 1163, que eu falei antes, 1163, se é 11%, tá? Ele vai pagar ou sobre a nota ou sobre a folha. E, na verdade, se ele não tem folha, ele vai pagar sobre a nota. Eu sou contra isso, isso não tem previsão legal, mas quem sou eu diante do que o Supremo entende, né? Então, levei várias discussões para o Supremo, mas
na verdade, vou dizer assim, ó, eles não entenderam, tá? Eu tenho absoluta convicção que eles não entenderam, mas isso tanto faz. Se eles não quiseram, se eles não entenderam, o resultado é o mesmo, né? Eles disseram que ele tem que pagar sim, tá? O complemento pode ser daquele valor ali acima, que o Josuel pergunta, aquele que é registrado com 22 horas, que recebe menos de um salário mínimo, essa complementação pode ser feita a qualquer tempo. Se ele fizer até o dia 15 do mês seguinte, não tem multa e juros. Se ele fizer depois, tem multa e juros. Essa é a diferença. Temos muitos associados que se aposentam pelo carnê e continuam trabalhando, possuindo alta produção. Devem continuar recolhendo? Ou devem ser retirados da inscrição de produtor CNPJ? De acordo com a lei, se eles continuam exercendo atividade, continuam obrigados a recolher a contribuição. Isso é o que diz a lei. Continuam obrigados a recolher a contribuição. Parágrafo 4º do artigo 12 da Lei 8.212. Sobre o 1.3, descontado pode beneficiar filhos e cônjuge. Se o pai é empregador, Levanta a mão. se o pai é empregador, os filhos também são. Tá? Então, não adianta, não vai beneficiar eles, tá? Não vai beneficiar eles. Se o pai é empregador, os filhos também são. Jane, Pode falar. Pode falar. Jane, perdoa, eu vou interromper porque eu vou ter que sair para outra reunião e agora já estão sanando as dúvidas em WhatsApp, em chat, né? Então, mas eu queria só talvez compartilhar uma preocupação, né? Ficou muito clara a exposição, mas eu vejo que a insegurança jurídica está muito grande, não é, em relação à judicialização e mesmo nos recursos administrativos, não? Porque essa luta por uma interpretação real, né, legal, nos deixa muito inseguros. Tu falaste que tentou alguma coisa nesse sentido, não? Eu queria saber também o que nós, como federação, e depois junto ao CNA, poderíamos fazer para ter maior segurança, né? Tanto no âmbito administrativo, que é o que eu penso que a gente não pode ficar à mercê de decisões pessoais, né? Em um âmbito ou no outro. E, de fato, talvez com a jurisprudência que você já tem, nós poderíamos preparar algo para fortalecer essa segurança jurídica nos dois âmbitos, né, do que já está sendo decidido favoravelmente, não digo só a classe, mas de acordo com a lei, que o que nós gostaríamos é que fosse, já que há a lei, a legislação, que nós pudéssemos trabalhar nesse sentido. Que eu não sei, eu fiquei muito preocupada com os seus comentários, ainda que esteja tão clara a exposição e tão, vamos dizer, dentro da legalidade, né? Se tivéssemos a legalidade a nosso favor, nós teríamos o problema que nós estamos enfrentando e depois que isso fica anos sem solução no judiciário, não? Se solucionar no judiciário já está bom. O problema é que, às vezes, o próprio judiciário... Então, assim, a primeira coisa, quando se trata de produção elevada, fujam do Juizado Especial Federal. Primeiro, básico, fujam do Juizado Especial Federal. Eu uso uma sequência, tá? Eu uso uma sequência. Primeiro, o recurso administrativo, e nesses casos eu esgoto a via administrativa. O problema do processo do recurso administrativo é que ele leva um tempão. Mas eu meio torturo o cliente e digo para ele assim, você prefere uma decisão rápida, negada ou demorada positiva? Então, primeira coisa, tento esgotar a via administrativa. Não esgotei a via administrativa, eu vou para o rito ordinário, porque o tribunal, e não o juizado, ele tem mais coerência. Tem, vamos dizer assim, é menos achismo e mais legalidade. Os tribunais, em geral.
mas há uma ideia entre os juízes, meio Brasil afora, assim, segurado especial é aquele pobrezinho que mal e mal consegue sobreviver no meio rural. Aí o segurado pode ter 4 módulos fiscais, ele pode produzir, ou de que adiantaria ele poder ter 4 módulos se ele não pode produzir? Pode produzir, não, mas aí se ele vendeu 10 toneladas de soja, já não é segurado especial? Como assim? Eu tenho trabalhado diuturnamente, digamos assim, nesse assunto, inclusive essa semana agora, eu fui convidada, a única pessoa que entende de rural, para a jornada de enunciados de Seguridade Social do STJ e CJF. Vai acontecer quinta e sexta em Brasília. Não tem mais ninguém que atua com rural, que entende de rural ali. E eu estou levando uma proposta para dizer que a quantidade de produção e a utilização de maquinário não são critérios legais. Para chegar a esse ponto, eu tenho que dizer, gente, só olha para a lei. Sabe, isso é tão básico para quem é do direito, só que a gente vive, e isso não é só no previdenciário, não é só no rural, é em muitas áreas, muito assim, tenho para mim que, outro dia numa discussão com esse grupo aí, um desembargador diz assim, pelas regras de experiência, se alguém produziu muito, mas cara, que regras, desculpe a palavra, né, mas que regras de experiência o senhor tem? Eu não disse isso, mas me deu vontade de dizer. Trabalhou no meio rural, conhece produção, pesquisou, sei lá, né? Então, esse é um ponto assim. O que eu acho que a CNA poderia fazer? Primeiro ponto é, talvez, pleitear uma vaga no Conselho de Recursos da Previdência Social. A CNA tem cacife para isso. Tem vagas para empresas e para trabalhadores no Conselho de Recursos. Só que não adianta botar uma pessoa lá que não entenda também. Então, assim, essa pessoa tem que fazer um intensivão de previdenciário ali para pegar e julgar a favor, senão não adianta nada também, né? E julgar a favor no sentido de aplicar a lei. A instrução normativa, gente, é maravilhosa para o rural, desde que eu me conheço por gente no mundo previdenciário. Desde 99 que eu comecei a atuar. Ela sempre foi muito boa. Só que tem que aplicar. Alguém tem que aplicar, senão não adianta. O INSS, entre o que a diretoria de benefícios do INSS entende, é exatamente tudo que eu estou falando. Exatamente o que eu estou falando. Eles não têm divergência. Quando a gente vai para um debate, não tem divergência. O problema é que quando isso desce, aí começam os achismos. Começa o servidor a achar isso, achar aquilo outro, achar aquilo outro. Então, é um problema que ele escapa pelos dedos. A gente não consegue identificar bem, entendeu? A subjetividade autoconcedida do juiz, do servidor, do conselheiro. Eu acho que a nossa turma já entendeu. E cadê a lei? Então, esse é um problema, eu diria assim, em geral do direito. Mas a sugestão que eu dou é CNA pleitear uma vaga e botar alguém que entenda de direito previdenciário lá para trabalhar nesse sentido. Ok? Muito obrigada, viu, Jane? Olha, perfeita a explicação e acho que a gente tem que trabalhar também com a classe, assim, para poder, de fato, ir mapeando. Isso que tu falaste é muito interessante. De fato, se a gente aplicasse a lei, estava tudo certo, né? Então, nós temos que, de fato, vamos dizer, lutar para que essa lei seja aplicada. Muito obrigada, a CNA está aí também, depois acho que vai falar. Está muito bom. Jane, eu peço desculpas que eu tenho que ir para outra reunião. Agradeço a presença dos sindicatos aí e espero que isso seja uma luz para vocês. Parabéns, Jane. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada. Vou continuar aqui respondendo. Posso continuar respondendo as perguntas, doutora Carolina? Tá, vou responder mais uma leva aqui. Depois também eu tenho outro compromisso. Não posso ficar mais muito tempo. Porque previdência não acaba nunca, eu já aprendi, né? As dúvidas não acabam nunca. O segurado especial que de forma esporádica presta serviço e o tomador recolhe INSS, será desenquadrado? Se for até 120 dias, sem problema nenhum. Passou de 120 dias, ele tem que trabalhar com documento anterior e documento posterior.
implica em retorno à atividade, então ele tem que ter prova desse retorno. Também não é um problema fatal, vamos dizer assim. Produtor rural acima de 4 módulos sem funcionários não iria informar o desconto do INSS dentro do E-Social caso a venda seja para outro produtor pessoa física. Não caso seja para outro produtor pessoa física, caso seja daqueles produtos isentos, tá? Dos produtos isentos, tá? Quanto à prova material contemporânea, em certos casos o INSS nega a alegação de que a prova é extemporânea, que pode ser considerado contemporâneo. O que não é contemporâneo, por exemplo, é uma declaração. Não é contemporâneo um comodato que teve a firma reconhecida ontem e a pessoa vai se aposentar hoje. Provas contemporâneas. Em vez de declaração do sindicato, a ficha do sindicato. A ficha do sindicato lá de, sei lá, 5 anos atrás, 10 anos atrás. Tem uma lista de documentos, né? Eu até outro dia listei lá, tem um curso sobre 90 documentos rurais. Então, tem uma lista de documentos que podem ser utilizados. Já vou fazer a menção aqui. Sigam no Instagram, @prof.Jane.Berwanger, que ali eu sempre estou publicando notícias, informações, tá? Inclusive, hoje vai sair uma notícia sobre uma decisão muito interessante da Justiça de Santa Catarina, tá? Quanto à previsão do parágrafo 10, quanto às atividades turísticas cada vez mais exploradas, podem se valer para o futuro, pleitear benefícios? Assim, a atividade turística não é problema, desde que também a pessoa continue exercendo atividade rural. Se ela for apenas empresário do turismo, não vai ser segurado especial. Aí vai ser um empresário normal, não importa nem se é urbano ou rural. Bom, terminou aqui as perguntas do chat. Doutora Carolina, passo de volta aí para vocês. Lá? Pode falar, Carol. Assim, infelizmente, nosso tempo, né, está se acabando. Assim, a gente, igual a professora Jane falou, temos muitas perguntas ainda no chat. Se alguém quiser, por gentileza, pode encaminhar as perguntas à CNA, porque realmente, né, o tempo terminou, né, da explanação da professora Jane. Nós agradecemos a todos que estiveram presentes, participando desse nosso evento da CNA e da Federação de São Paulo. Agradeço a todos os sindicatos que fizeram perguntas. Espero que esclarecemos muitas dúvidas que vocês tinham. Agradeço a professora Jane, né, pelos ensinamentos, pelas palavras o entendimento que ela tem como advogada é muito importante, porque realmente ela atua nessa área há muitos anos e ela realmente passa o que ela passa no dia a dia. Então, muito obrigada a todos, à Federação de São Paulo e às pessoas que estiveram presentes nesse evento que nós estamos fazendo. Muito obrigada, professora Jane. Como sempre, contamos com a senhora e acredito que nós vamos contar muito mais com a sua participação em eventos da CNA. E sempre quando a CNA faz eventos, para vocês ficarem cientes, nós encaminharemos para as federações e também sempre está disponibilizado no site da CNA, quando a CNA faz eventos referente à aposentadoria rural, referente à previdência rural. Muito obrigada, gente. Obrigada, um abraço a todos. Respondendo aqui, pessoal, nossos sindicatos, vai ficar disponível, tá, a palestra no YouTube da FAESP. E a doutora Jane, eu converso com ela a respeito da disponibilização do material, informo, mas todas as dúvidas que restaram ainda, vocês podem encaminhar no e-mail do jurídico da FAESP, tá? Que a gente responde, também encaminha para a CNA, para todo mundo ter sanado aí, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos. CNA também, a doutora Carolina ainda está aí, doutor Luiz Fabiano, muito obrigada sempre pela parceria, viu? Obrigada, pessoal. Bom dia a todos.